Oi! Então. Dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado Direitos e Deveres sob Anarquia. Esse artigo foi escrito pelo Benjamin Tucker. Ele foi traduzido aqui pelo Rafael Hotz e publicado no A Esquerda Libertária. Então, como eu sempre digo aqui nesse canal, sem mais delongas, começar a leitura desse artigo aqui. Revista Liberty, 31 de dezembro de 1887. Leitores antigos desse jornal irão se lembrar da aparição em suas colunas, há cerca de 2 anos, de uma série de questões propostas pelo escritor da seguinte carta, e acompanhada de respostas editoriais. Hoje, meu interrogador me questiona ainda mais. Dessa vez, entretanto, não mais como um confiante combatente, mas sim como um sincero pesquisador. Como eu havia lhe respondido de acordo com sua compatibilidade, agora eu lhe respondo de acordo com sua cordialidade. Ao auditor de Liberty, por favor, você colocaria as seguintes perguntas em seu jornal, bem como suas respostas, como um favor a um estudante ético, político, humanitário. 1. Você, como anarquista, acredita que algum ser humano possui direito de julgar por outro o que ele deveria ou não fazer? Os termos dessa pergunta precisam de definição. Supondo, no entanto, que a palavra direito seja usada no sentido do limite que o princípio de igual liberdade logicamente impõe à força, a frase julgar por outro inclua não apenas a formação de julgamento, mas também sua aplicação, nota do tradutor. O termo em inglês enforcement é mais claro, e a palavra dever seja equivalente a precisar ou necessitar, eu respondo: sim. Mas os únicos casos nos quais um ser humano possui tal direito sobre outro são naqueles cuja ação ou falha em agir desse outro envolve uma transgressão do limite à força referido. Foi a isso que se referia quando se disse numa edição anterior de Liberty que o único dever do homem é respeitar o direito dos outros. Poderia muito bem ser adicionado que o único direito de um homem sobre outro é fazer valer esse dever. 2. Você acredita que qualquer agrupamento de pessoas reunidas possui tal direito? Sim, o direito de qualquer agrupamento de pessoas reunidas é qualquer direito que seus indivíduos constituintes possuam e voluntariamente deleguem ao grupo. Segue disto e da resposta anterior que, da mesma forma que indivíduos possuem seus direitos questionados, um grupo também pode os ter. 3. Você acredita que alguém ou um grupo possui o direito de prevenir outro de agir como bem entenda? Sim, essa questão está respondida pelas duas respostas anteriores reunidas. 4. Você acha admissível, como anarquista, usar de toda influência possível, sem a ajuda da força bruta, para induzir alguém a viver como mais adequado lhe pareça a você? Por favor, explique que influência, caso haja, você acredita que possa ser empregada em harmonia com os princípios anarquistas. Sim, a influência da razão, a influência da persuasão, a influência da atração, a influência da educação, a influência do exemplo, a influência da opinião pública, a influência do ostracismo social, a influência das forças econômicas desimpedidas, a influência dos melhores prospectos e, sem dúvidas, outras influências que agora me fogem à memória. 5.
Você acredita que existe tal coisa como posse privada de uma propriedade vista de um ponto de vista anarquista? Caso acredite, por favor, me mostre uma forma ou regra para determinar se alguém possui algo ou não. Sim, o anarquismo, sendo nada mais, nada menos que o princípio de igual liberdade, a propriedade, numa sociedade anarquista, deve estar de acordo com esse princípio. A única forma de propriedade que preenche essa condição é aquela que garante a todos a posse de seus próprios produtos, ou seja, os produtos de outros que tenham obtido incondicionalmente, sem o uso de fraude ou força. E na realização de todos os títulos a produtos que possam ser possuídos devido a um livre contrato com outros. A posse, não corrompida por fraude ou força, de valores os quais ninguém mais possui um título, não corrompido por fraude ou força, constitui o critério anarquista de propriedade. Por fraude, eu não quero dizer aquilo que é simplesmente contrário à igualdade, mas sim enganação e falsa alegação em todas suas formas. 6. É certo prender outros de forma que machuque e provar a eles que são perigosos para estar em liberdade? Se sim, há alguma forma consistente com a anarquia de determinar a natureza desse confinamento e por quanto tempo ele deve continuar? Sim, tal confinamento às vezes é correto porque é a forma mais sábia de fazer valer o direito postulado na resposta à primeira pergunta. Há muitas maneiras consistentes com a anarquia de determinar a natureza e duração de tal confinamento. O julgamento realizado por um júri, em sua forma original, é uma, na minha visão, a melhor maneira já considerada. 7. As pessoas boas são obrigadas a alimentar, vestir e deixar confortável como acreditem ser necessários para confinar? Não. Em outras palavras, é permissível punir invasores através de tortura. Se as, abre aspas, pessoas boas não são demoníacas, elas não se defenderão através de tortura, até que a pena de morte e confinamento tolerável se mostrem destituídas de eficácia. Eu faço essas perguntas parte por mim, e parte porque acredito que muitos outros encontraram dificuldades no caminho ao anarquismo, as quais uma resposta racional, lúcida, removeria. Talvez você já tenha lidado muito com isso, e possa se sentir impaciente em encontrar alguém tão na escuridão, como eu. Mas todos os aspirantes a reformista têm que continuar reiterando sua posição aos novatos. E eu creio que você tentará clarificar tudo para mim, e para outros que estejam tão mal guiados como eu. S. Blodgett, Grahamville, Flórida. Tempo e espaço são os únicos limites para minha disposição em responder perguntas inteligentes sobre tal ciência, cujos elementos fundamentais eu esteja ensinando. E eu confio que meus esforços, nessa ocasião, não se provêm completamente inadequados. A admirável finalidade que meu bem-vindo correspondente tem em mente. Então é isso. Esse foi o artigo. No começo também chega aqui a ressaltar que este artigo foi escrito para o jornal anarquista Liberty, em uma resposta ao leitor chamado S. Blodgett. Tal artigo se encontra no livro chamado Instead of a Book, by a Man Tobias Reitman, que é uma coleção de artigos e ensaios do Benjamin Tucker, publicados no jornal Liberty, e tem aqui um hiperlink para baixá-lo caso vocês queiram. Aqui no final também tem uma parte qual se explica quem foi o Benjamin Tucker. Aqui. Benjamin Tucker foi um anarquista individualista, um anarco-individualista e propagador do mutualismo nos Estados Unidos. Atuou como tradutor, teórico político e econômico e trabalhou como editor para o jornal anarquista Liberty. Então é isso. Também tem aqui a fonte, porque esse artigo foi tirado originalmente do portal Libertarianismo. Como sempre digo aqui no canal,
Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo. E até mais.